Sejam todos muito bem-vindos ao aquecimento da Semana Lucrativa com Geleia Zero Açúcar. Hoje você vai aprender sobre equipamentos e utensílios que você precisa para ser uma geleeira profissional. Mas antes eu quero saber quem aqui é nova e quem aqui é minha aluna. Se você é minha aluna, você escreve sou aluna, e se você é nova, escreve sou nova, para eu saber quem está aqui comigo hoje nessa semana incrível de aquecimento. E se você está chegando agora e não me conhece, eu sou a Cris, especialista em transformar pessoas comuns a começarem a fazer mais de 5 mil reais com Geleia Zero Açúcar trabalhando em casa. E essa aula de hoje, ela faz parte do aquecimento da Semana Lucrativa com Geleia Zero Açúcar, que começa na segunda-feira, às 8 horas da noite. Essa semana é maravilhosa, essa é a semana de aquecimento que antecede a nossa Semana Lucrativa, que começa no dia 24, na próxima segunda-feira. E nós temos essas lives de aquecimento até domingo, certo? Hoje é a nossa terceira live de aquecimento. São 7, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E hoje você está assistindo a terceira. E se por acaso você perdeu a primeira e a segunda, você vai lá no meu feed e assista, porque o conteúdo é imperdível. Quem assistiu gostou muito. Vamos falar da Semana Lucrativa. A Semana Lucrativa começa no dia 24, na próxima segunda-feira. Serão 4 aulas ao vivo, onde você vai aprender o passo a passo para sair do zero e se tornar uma geleeira 5K que faz mais de 5 mil reais com Geleia Zero Açúcar em casa. E quem estiver ao vivo comigo nesta semana, na semana que vem, que vai ser a nossa Semana Lucrativa, vai estar concorrendo a uma bolsa de estudos completa do meu curso, que é o curso de Geleia Zero Açúcar completo. E para participar é só você digitar 2403 aí nos comentários e você vai receber um link aí no seu direct, no seu particular do seu Instagram. Aperta nesse link, entra no grupo do WhatsApp e faça a sua inscrição. Ou você vai lá no link da minha bio, no link da minha bio está o WhatsApp. Você pode apertar lá, já entrar direto e fazer a sua inscrição, que é gratuita, você não vai pagar nada por isso. Então bora lá começar o tema da nossa live, que hoje é equipamentos e utensílios que você precisa para ser uma geleeira profissional. Muita gente tem dúvida, né? Que precisa e pensa que precisa de fogão industrial, precisa de forno, precisa de tachos enormes. Só que eu vou te contar e te mostrar o que muitas pessoas usam e fazem aí mais de 5 mil reais com Geleia Zero Açúcar em casa, coisa simples, que eu tenho certeza que você vai ficar de boca aberta e eu acho que você deve ter na sua casa. Depois você vai contar pra mim se você tem ou não, que eu vou te mostrar. Então as minhas alunas, elas fazem mais de 5 mil reais por mês com esses equipamentos simplesinhos, tá? E vamos lá. Vamos aqui, peraí. Vamos começar pelas panelas. Quem tem dúvida de panela aí? Escreve aí, quem tem dúvida? Cris, qual panela que eu uso? Escreve aí, eu tenho dúvida, eu não tenho, eu sei. Se você tem dúvida, eu vou esclarecer agora. Qual panela? Essa panela aqui, por exemplo, é uma panela fininha, tá vendo? Você deve ter em casa. Essas panelas que elas, essa aqui tem, como que fala o nome disso aqui? Starflon. Essa panela é de Starflon? Star. Essa panela é de Starflon, tá? Aprendendo a falar o nome certo aqui. É de Starflon. Essa pode usar? Não. Essa não pode usar. Por que você não pode usar? Porque essa panela queima a sua geleia. E essa panela, geralmente, ela tem um aquecimento mais no fundo. Primeiro ela aquece muito no fundo
e depois ela aquece nas paredes da panela, que a gente chama, que é na parte circular aqui da panela. Então essa geleia aqui, além de ela não deixar a sua geleia gostosa, a sua geleia ela vai ficar grossa no fundo e líquida em cima. Ela pode queimar a sua geleia porque ela é muito fina. Então essa daqui a gente não recomenda para você usar. Qual panela eu posso usar? Essa daqui, escreve aí se pode ou não pode. Essa aqui é uma panela de pressão, ó. Uma panela de pressão, né? Todo mundo conhece. Dá pra você ver que a espessura dela é mais grossa, né? Geralmente as panelas de pressão, elas seguem a lei da ABNT. A lei da ABNT, ela pede que as panelas que tenham pressão, elas têm que ser com fundo grosso ou triplo, para poder aguentar a pressão do alimento que tem aqui dentro. Então, todas as panelas de pressão, você pode usar para fazer geleia. Pode usar? Ok, Cris, pode usar, que a sua geleia vai ficar maravilhosa e ela aquece inteiramente, tá? Ela aquece o fundo e as laterais igual. Então, a sua geleia vai ficar gostosa, vai ficar fluida, seu cliente vai amar, tá? Pode usar. Qual mais, Cris, eu posso usar? Quem aí tem uma panela de pressão em casa, escreve, eu tenho, eu tenho. Acho que todo mundo tem, né? Mas eu acho que tem gente que não tem, né? Quem não tem, essa aqui foi a panela onde eu comecei a fazer as minhas primeiras geleias. Essa panela que mora no meu coração, essa panela foi um presente da minha falecida mãe. E com essa panela aqui, eu fiz mais de 5 mil reais quando eu comecei a fazer geleia zero açúcar. Eu vou colocar essa panela na parede, fazer um quadro com ela, porque essa panela aqui, ela mudou realmente a minha vida. Essa panela é uma panela de alumínio batido, todo mundo conhece, né? Ela tá com papel alumínio aqui, porque geralmente eu coloco papel alumínio aqui, porque aqui ela é de madeira, porque a madeira não pode ter contato, tá? A madeira dá contaminação cruzada. Então, se você tem essa panela, esse aqui você tem que cobrir essa parte com alumínio, bem certinho, tá? Ó. Você cobre ela com alumínio, tá? Para não ter contato nenhum com a sua geleia. Pode usar? Pode usar. Essa daqui pode usar, ó. Amor incondicional mesmo por essa panela, mora no meu coração. Gente, deixa eu contar rapidinho para vocês. Quando eu comecei a fazer geleia, eu comecei com essa panela. E aí eu só tinha essa panela. Eu só tinha essa panela e tinha umas panelinhas assim, que era fina, e que não dava certo para fazer geleia, porque eu já tinha testado e eu vi que não dava certo. E aí, eu tinha que fazer às vezes 3 sabores. O que eu fazia? Eu fazia, lavava, pra não dar, né? Para um sabor não ficar com o gosto do outro. E assim, eu lavei essa panela não sei quantos milhões de vezes na minha vida. O que eu sei é lavar essa panela, isso aí eu te falo, porque eu já lavei muito dessa panela aqui. E essa panela aqui mudou realmente a minha vida e eu faturei mais de 5 mil reais só com essa única panela. Eu tô contando isso para você porque não é motivo para você não começar a fazer geleia na cozinha da sua casa. Se você está buscando uma renda extra, se você está buscando melhorar a tua vida, está precisando de uma renda, você pode começar a fazer com os utensílios que você tem em casa. Ai, Cris, eu não tenho essa panela, não tem problema, não precisa ser essa panela. Você vai fazer com a sua panela de pressão. Eu acho que você deve ter a sua panela de pressão. Ai, Cris, eu não tenho uma panela de pressão. Pede emprestado para sua vizinha, pede emprestado para sua mãe, pede emprestado para sua sogra, pede emprestado uma panela para sua amiga. Aí você vai ganhar dinheiro, você vai comprar a sua panela e você devolve, tá? A panela. Pra tudo na vida dá um jeito. O único jeito que não dá é quando você fica reclamando e você não acha solução, tá? Então essas panelas que eu mostrei pra vocês, dá pra fazer. Qual panela que não pode? Também pode, se você tiver uma panela bonitona na tua casa de aço inox, você pode usar também, que eu não tenho aqui pra te mostrar, mas você pode usar a panela de aço inox. Pode usar panela de pressão, pode usar tacho, tá? Tacho de alumínio batido pode. Inclusive eu tenho tachos de alumínio batido. E a única coisa que você não pode usar é essa panela fina, tá? Essa aqui.
com Starflon ou com Teflon. Você não pode usar panela de ferro e você não pode usar panela que tenha nenhum revestimento de cobre, tá? Essas 3 panelas você não pode usar. Essa você não pode usar porque queima, tá? A panela de ferro e a panela que tem revestimento de cobre você não pode usar porque ela é proibida pela vigilância sanitária, certo? Então a gente tem que respeitar as regras, tá? Vamos para a colher. As colheres. Panela de cerâmica. Panela de cerâmica, pode usar a panela de cerâmica, tá? A cerâmica interna, né? Pode usar porque a cerâmica não solta, né? Pode usar sim. Vamos para as colheres agora. Qual colher não pode usar? Vamos ver se... Cadê as minhas alunas que estão aqui? Fala aí para tua colega, qual colher não pode usar? Vocês sabem, hein? Vocês já estão no campo de batalha, vocês já estão fazendo geleia. Qual não pode usar? Vamos lá, vamos falando aí. Qual não pode usar? Que eu vou mostrar. Essa eu tenho, não pode usar. Qual não pode usar? Olha aqui qual não pode usar. Essa não pode usar. Colher de pau. Gente, colher de pau de madeira. Colher de madeira. A gente fala colher de pau, né? Mas é madeira também, é a mesma coisa. Não pode usar. É proibido pela vigilância sanitária. Por quê? Porque isso aqui, ele contrai muitos fungos e bactérias, vai soltar na sua geleia e a sua geleia vai contaminar a sua produção e a geleia pode chegar embolorada na casa do seu cliente. Eu sei que muitas pessoas usavam na roça, eu sei que muita gente antiga usa até hoje, só que é proibida, tá? Foi já aprovado que as colheres de pau, elas têm um alto acúmulo de fungos e bactérias e pode soltar no seu alimento. Então você não pode usar, é lei, é proibido, tá? Se alguém vê você fazendo uma geleia com colher de pau para você vender, é proibido, tá? Isso aqui, não, ninguém compra com você também. Vai falar assim, a pessoa tá fazendo geleia, mas ela não sabe nem as leis para fazer um alimento. Não pode, é proibido, tá? Não use. Qual colher eu posso usar? Eu quero saber agora qual que eu posso, né, Cris? O que você pode usar? Posso usar uma colher de alumínio, assim, tipo essa escumadeira que eles falam, né? Pode usar, tá? Essa você pode usar. A única coisa que você tem que prestar atenção quando você for comprar as suas colheres ou a colher que você for usar é que ela precisa ser lisa, que o cabo dela não pode ter silicone, não pode ter nada, porque se tiver alguma coisa, que algum desnível aqui, o que vai acontecer? Vai juntar aqui fungos e bactérias. E isso daqui pode contaminar a sua geleia. Isso não pode, tá? Qual outra pode usar? Bora lá, minhas alunas queridas. Você que é novata, tá aprendendo muito por aqui. Fica aqui, que aqui é o lugar para você. Silicone, né, gente? A colher de silicone, ó. Sua panela de pressão e uma colher de silicone. Isso aqui faz você ganhar 5 mil todo mês. Ó, uma colher de silicone, tá? Ó, sem dobra nenhuma, retinha. Essa aqui você compra aí na internet ou você compra na sua cidade, é R$12 custa, tá? Essa minha aqui custa R$12. Essa minha é ótima, adoro ela. Ó, tem que ser durinha aqui em cima, tá? Presta atenção que aqui tem que ser dura. Aquelas colheres de silicone que é mole aqui em cima não dá certo, tá? Porque às vezes você vai precisar mexer a geleia para ela não ficar pegando no fundo e aquela mole você não mexe nada. Então tem que ser, ó, durinha. Quando você for comprar, você põe a mão para ver se é durinha. Se tiver durinha, essa é ótima, tá? Você pode comprar essa ou pode comprar aquela do formato de espátula também. Não faz mal, tá? Essa pode, tá? Isso aqui é permitido pela vigilância sanitária. Vamos lá, o que mais? Olha aqui, um espremedor de limão. A gente vai usar, às vezes, limão em algumas geleias. E você pode usar um espremedor de limão se você quiser. Eu espremo na mão, às vezes eu uso espremedor. Isso aqui também é uma coisa que é bom para você usar. Ah, pera aí que eu vou pegar a concha de molho. A gente tem a concha. Aqui, ó. A concha de molho.
Pode usar? Pode usar a concha de molho. Essa aqui a gente chama concha de molho porque ela é, ó, ela tem uma aberturinha aqui na lateral, tá vendo? E ela é muito prática para você colocar a geleia no pote, porque quando você vai pegar a geleia e vai colocar, ela já escorre aqui certinho e não fica perdendo geleia, não tem desperdício. Essa daqui pode usar, tá? Percebe que o cabo dela é inteiro e não tem nenhuma dobra, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Não pode ficar usando coisas com dobra, tá? O que mais tem? Vamos ver se vocês vão acertar. O que a gente usa que é um acessório que ajuda você na produção aí na tua cozinha? Escreve aí, eu vou dar um minutinho para você escrever. O que mais? Vamos lá. Vamos lá. O que mais? Ó, tô com ele na mão. Funil. A gente pode usar um funil de aço inox? Pode. Esse aqui é um funil de aço inox. Qual que é o tamanho, Cris? Esse aqui é um funil de grãos, tá? A gente compra ele como funil de grãos. Ele dá certinho no pote 240, na boca do pote, tá? Vou pegar um pote pra você ver aqui. Ó. Pote e o funil. Tá vendo, ó? Ele encaixa certinho no pote, tá vendo? E aí você vem com a sua concha de molho, ó, põe sua geleia aqui, super prático. Você vai fazer aqui muita geleia em pouquíssimo tempo. Acelera a sua produção. Um funil desse daqui. Não é caro esse funil aqui não. Quanto que ele custa esse funil? R$30 custa esse funil. Vai durar a sua vida inteira, porque ele é de aço inox e não enferruja, tá? O que mais, Cris, que a gente tem que usar? Toquinha, né? Inclusive eu tô de toquinha porque eu acabei de fazer umas geleias. E aí eu falei assim, já vou começar a live de toquinha mesmo, que eu já tava fazendo, ó. Tem que usar a toquinha, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Quando você vai fazer sua produção de geleia. O que mais, Cris, que eu posso usar para acelerar a minha produção? Olha só, essa aqui é uma luva. A gente chama ela aqui luva de churrasqueiro. Por que é luva de churrasqueiro? Porque essas luvas de churrasqueiro, geralmente as luvas de churrasqueiro, elas aguentam altas temperaturas. E quando a gente vai fazer o nosso processo de envase, que é o nosso segundo envase, Cris, qual a panela que não pode usar? A panela que não pode usar panela de ferro, não pode usar panela que tenha cobre, tá? E não pode usar panela fina, essa daqui, ó, tá? Eu já falei lá no começo da live, mas essas são as três que não pode usar. Essa luva, então, a gente compra ela como luva de churrasqueiro. Você pode comprar em qualquer lugar que você quiser. Vende aí no Mercado Livre, vende na Shopee. E aí a gente usa ela, a gente coloca ela e vai usar ela para fechar o nosso pote quando a gente faz o envase, porque a gente tem que ter proteção. As suas mãos têm que estar sempre bonitas, ó. Acabei de fazer geleia, olha as minhas mãos, para você ver, ó, perfeitas, tá vendo? Você tem que tomar todo o cuidado, né? Porque a gente quer fazer geleia e quer ficar bonita também, né? Então, a gente quer ganhar dinheiro e quer ficar bonita. Então é isso aí, ó. Vamos usar as luvas de alta temperatura, tá? Lá no projeto a gente dá o link para você certinho, para você comprar a luva, para você não errar, para você não comprar a luva errada, tá? Porque às vezes você compra a luva, não cabe na sua mão, aí você joga o seu dinheiro no lixo, tá? A gente tem os fornecedores dessas luvas aqui, são excelentes, tá? Dá pra você usar. O que mais você usa? Eu uso, tá? Eu uso as luvas nitrílicas. Essa daqui são as luvas, chama luva nitrílica, tá? Eu gosto, qualquer uma, eu compro preta, rosa. Agora que compraram transparentes, não sou eu que compro. Então, compraram pra mim essa, mas ela é perfeita, ó. Por que eu uso essa luva? Eu uso quando eu vou fatiar abacaxi. Agora mesmo eu tô fazendo uma geleia nova, um sabor novo de abacaxi. Vocês vão gostar, hein? Um sabor novo, hein? Nossa, incrível! Chiquérrimo! Eu vou levar amanhã pra uma nutricionista. Depois eu vou contar pra vocês o sabor novo.
Ó, aí eu uso para fatiar abacaxi, né? Porque a gente usa as frutas inteiras. São poucas frutas que a gente fatia, mas o abacaxi a gente fatia ele em tamanhos maiores. A manga, por exemplo, a gente fatia. Aí eu uso para fatiar e também porque se você tem esmalte nas unhas, como eu, você precisa usar luvas, tá? Pode esmaltar a sua unha, só que tem que usar luva porque se cair esmalte na sua geleia, dá contaminação cruzada. Eu já tenho o hábito de usar luva porque eu já uso luva durante muitos anos, então pra mim é tranquilo, tá? Agora, se você não quiser usar, também não precisa, só não ter esmalte nas unhas e higienizar bem as suas mãos, certo? Isso não é obrigatório, a higienização é. Agora, gente, vamos lá. Ontem eu falei com vocês a respeito dos potes, né? Eu falei com vocês a respeito dos potes, que tamanho de pote usar, qual é o tamanho que usa. Isso daí também é muito importante, tá? Você saber. Se você não assistiu, você volta lá e assiste a live de ontem que tá lá no feed, que eu falei sobre potes. Agora vamos falar do fogão. Qualquer fogão serve? Qualquer fogão serve, tá? Você pode usar o fogão da tua casa, de 4 bocas. Qualquer fogão que você tiver, você pode usar, certo? E já mostrei para vocês os funis, já mostrei as luvas, as toucas. Tem uma coisa também que é importante que tá aqui, essa tábua. É para quando você vai pegar e você vai fatiar os legumes, você tem que ter uma tábua. A tábua não pode ser de madeira, tá? Tem que ser uma tábua de silicone. Essa aqui é de silicone ou de vidro. Existem muitas tábuas de vidro também. Mas a de vidro eu acho que é um pouco perigoso, né? Porque às vezes tem criança em casa, às vezes a gente tá fazendo, pode cair, quebrar. Eu gosto dessa de silicone, eu paguei baratinho nessa tábua. Foi no quê? Foi R$6. Eu comprei 10 tábuas dessa, tava tão barato, tava R$6 que eu já comprei logo 10, porque eu uso bastante. E aí eu uso essa tábua, ela é excelente para higienizar, muito boa, não fica nenhuma contaminação cruzada. E de vez em quando você tem que trocar a tábua, porque você vai picando, vai ficando aquela marquinha da faca, porque fica, não tem jeito. E aí a cada 3 meses, a cada 4 meses, você vai trocar essa tábua, tá? Essa tábua aqui, ela é baratinha, custa R$6. E quando ela ficar muito riscada, você tem que trocar, porque no meio desses risquinhos que você faz com a faca, pode juntar fungos e bactérias e pode contaminar a tua geleia, tá? Então isso são materiais que você precisa trocar. Falei com vocês essa semana também sobre a cura das panelas, tá? Se você perdeu essa se você perdeu essa live, você vai lá no feed e assiste sobre a cura. A quarta coisa são o liquidificador, né? Às vezes a gente vai ter que bater alguma coisa, você pode usar um liquidificador, ou se você não quiser bater, você pode usar um ralo, tá? Pode ralar também, não tem problema nenhum, que eu sei que nem todo mundo gosta. Depois a gente tem o micro-ondas, tá? Geralmente a gente aquece os potes no micro-ondas, certo? Agora, se você não quiser aquecer no micro-ondas, você pode aquecer no seu forno, porque às vezes eu não tenho micro-ondas, eu não gosto por causa das ondas, então não tem problema. Você pode aquecer no forno, tá? Pode colocar no seu forno elétrico, pode colocar no seu forninho. Você precisa aquecer o pote para colocar a geleia, porque é pote quente, geleia quente. Mas aí você pode usar o que for que você tiver aí na tua casa. Agora escreve aí para mim no chat, para você que é nova. Você viu como é simples? Escreve aí se você ficou de boca aberta como é simples. Basicamente, você tem que ter uma panela de pressão na sua casa e uma colher de silicone. É isso que você tem que ter para começar. Todo o restante você vai conseguir adaptar com as coisas que você tem. E depois, com o próprio dinheiro que você está ganhando, você vai comprando mais coisas, né? Eu comecei com essa panelinha aqui, que eu mostrei para vocês, que eu ganhei da minha mãe de presente. Minha mãe comprou um monte lá, do moço que bateu esse aqui lá na minha cidade, né? Que é interior, o pessoal vende na rua, bate, vende nas casas. Minha mãe comprou um conjunto e ela me deu essa. E eu comecei a fazer com essa. Depois eu comecei a ganhar dinheiro, aí eu comprei um tacho, aí eu comprei uma panela de pressão. Com o próprio dinheiro da geleia eu fui comprando. E aí eu fui comprando outros utensílios. Aí eu comprei o meu funil, né, ó.
comprei funil, comprei tacho, depois eu comprei fogão industrial. A gente começa com o que a gente tem e depois com o próprio dinheiro que a gente vai ganhando, a gente vai aumentando a nossa produção, tá? Isso acontece com todo mundo e vai ser igual com você e foi assim comigo também. Escreve aí 2403, hein? Se você quer participar da Semana Lucrativa. Agora eu vou mostrar essas alunas para vocês que elas estão... Tem aqui? Agora, gente, e lá no meu feed, se vocês olharem... Ah, peraí, eu vou mostrar para vocês uma coisinha agora aqui. Eu fiz uma geleia agora e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz ela. Eu tava fazendo ela... Eu fiz ela aqui, nessa cozinha aqui, que eu queria mostrar pra você e foi uma... Mas acho que eu não vou conseguir passar o vídeo inteiro pra você ver. Ó, você tá vendo? Eu fiz agora, ó, numa panela de pressão, tá? Eu tava fazendo uma geleia, mas daqui a pouquinho eu vou contar o sabor novo pra você. A geleia eu fiz num fogão normal, num fogão pra mostrar pra você. Eu fiz justamente pra mostrar pra você o quanto é possível, tá? Você conseguir fazer aí no fogão da sua casa, tá? Você não precisa ficar preocupada. Ai, a minha cozinha é muito simples, o meu fogão é pequeno. Não precisa se preocupar com isso. O cliente não quer saber como que é a sua cozinha, ele não tá nem interessado em saber como que é o seu fogão. Ele tá interessado no produto que você vai mandar para ele. Ele não vai na tua casa tomar café com você, não. Ele quer saber da geleia que tá chegando na casa dele. Ele não quer saber onde você mora, ele não quer saber como é a sua cozinha, ele não quer saber nada. Ele só quer saber da qualidade do produto que você tá entregando para ele. Só isso que ele quer saber. É muito bom isso, né? E outra coisa que eu quero falar para vocês é: você não precisa comprar nenhum utensílio, tá? Tipo assim, você não precisa comprar fogão, você não precisa comprar geladeira, você não precisa comprar forno, você não precisa comprar nada disso, porque a geleia você não coloca ela na geladeira quando você termina. Quando você termina de fazer ela fica fora da geladeira. Ela tem validade 6 meses fora da geladeira. Então você coloca ela numa caixinha e coloca no cantinho aí da sua sala e vai entregando para o seu cliente. Essa é a vantagem. Não é um produto perecível, né? Você não vai fazer desesperadamente ter que vender. Ah, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje eu fui no almoço com alguns empresários. E lá tinha muita gente que fazia vários produtos artesanais. Aí eu conversei com o moço que fazia sorvete. Ele faz sorvete, né? Aí eu tava conversando com ele sobre a validade do sorvete. Porque ele tem um problema com a validade do sorvete. E aí ele falou que um problema que as pessoas encontram muito, que começa a fazer sorvete, é que você tem que comprar um freezer e você tem que ter uma temperatura de 20 graus, ele falou, e essa temperatura tem que permanecer. E o gelato, que ele falou, que é o que o pessoal fala por aí, ele só tem validade de 6 dias. Então, se você fizer, tipo assim, um monte de sorvete, você tem que correr para vender em 6 dias. Porque se você não vender, estraga tudo, você tem que jogar no lixo. E se você não tiver um freezer, você tem que já de cara comprar um freezer. Porque se você não tiver um freezer, o que acontece? Para você manter, às vezes, existe dois tipos de sorvete, o gelato e picolé. Se você for fazer picolé, você tem que ter um freezer e manter a temperatura de 20 graus. Esse freezer fica ligado o tempo inteiro, você gasta energia, porque o freezer ele consome mais energia que a geladeira. E aí você vai gastar muito na sua conta de energia e vai ter que ficar o sorvete lá no freezer. E aí, para você fazer, você tem que comprar e o custo é muito maior. Então é inviável fazer esse produto para vender. Geralmente as pessoas que fazem isso são pessoas que têm indústria de médio e grande porte. E para você abrir uma indústria, você tem que gastar aí 100 mil reais, 200 mil reais. E para você fazer geleia zero açúcar na sua casa, olha só, você não precisa gastar nada, você usa os seus utensílios. Quando eu digo pra você que esse é o melhor negócio que você já viu na sua vida, você pode acreditar em mim. Que eu ando por aí, como eu tenho feito parte de alguns grupos de empresários aqui da minha região aqui, e as pessoas têm muita barreira em começar a fazer coisas por conta de ter que investir muito, fazer investimento. E aí daí quando eu começo a falar, e o seu produto? Aí eu falo, o meu produto não precisa comprar nada. Você precisa de uma panela, você precisa de uma colher, é claro, os potinhos, né, de geleia.
Aí você fez, colocou nos potes, tem validade de 6 meses fora da geladeira. As pessoas ficam assim, não acredito, fica de boca aberta quando eu falo. E o povo quer aprender a fazer. Nesses eventos que eu vou, tem um monte de gente que já vai se inscrever aí para a Semana Lucrativa, porque quer aprender, certo? Por isso que eu digo para você dar valor, viu? Você tá aqui porque é muito bom. E amanhã, gente, a gente vai ter a nossa quarta live. A nossa quarta live vai ser às 8 horas da noite, tá? Para você que tá gostando. A live de amanhã vai ser incrível. Eu vou falar para vocês sobre como criar um cardápio atraente de geleia zero açúcar. Isso é muito importante para você já começar e sair vendendo. E também amanhã nós vamos ter um bate-papo, 1h da tarde, com uma mulher do reino, uma aluna minha, que já faz mais de R$5.000 por mês com geleias trabalhando em casa. E se você ainda não se inscreveu, mulher, para a Semana Lucrativa, é só você escrever 2403 aí nos comentários e você vai receber o link lá no seu direct. Se inscreva ou vá lá no link da minha bio e aperta nas letrinhas azuis que dá certo também. Para quem chegou no meio da live e para quem chegou agora, esse evento ele é gratuito, começa no dia 24/3, na próxima segunda-feira. São 4 aulas onde você vai aprender um passo a passo para você sair do zero e se tornar uma geleeira 5K. Uma geleeira, uma mulher comum, como eu, uma mulher comum, como todas as minhas alunas são iguais a você e faz mais de R$5.000 por mês com geleia zero açúcar em casa. E quem estiver ao vivo comigo na semana que vem, nas nossas 4 aulas, vai concorrer a uma bolsa de estudos, que é o meu curso completo. E outra coisa, tem muito presente, tá? Semana que vem não é só isso não. A gente fez um pacotão de presente, que a hora que você vê o quanto de presente você vai concorrer de estar participando semana que vem, você não vai querer perder nenhuma aula. É um pacote. E na segunda-feira eu vou mostrar como eu faço a geleia zero açúcar, tá? De morango, na segunda-feira, já na primeira aula, no dia 24, certo? Agora vocês estão curiosos para saber qual que é o sabor novo que eu tô fazendo, que eu vou levar amanhã para uma nutricionista? Pois eu vou contar para você. Um sabor incrível, o sabor de abacaxi com amêndoas. A gente vai ter esse sabor novo, tá? Abacaxi com amêndoas, imagine aquele sabor de abacaxi maravilhoso. Vai ser um abacaxi caramelizado com amêndoas, com filetes de amêndoas, incrível. Eu tenho certeza que vai vender igual água. Amanhã eu vou numa nutricionista, eu tenho algumas nutricionistas que eu vou visitar essa semana e eu vou levar esse sabor novo de abacaxi com amêndoas. Eu tenho certeza que elas vão amar, vão se apaixonar e esse é um sabor que vocês vão poder vender. Em breve vai estar liberado para as alunas, né, lá do projeto, esse sabor novo. Não é incrível? Isso aí, fazer vender na certa. E agora, gente, eu quero agradecer. Lembrando vocês que tem aquele e-book, né? Que quem vai ganhar o e-book domingo? Quem comentar na live. Eu vou baixar essa live agora, eu vou deixar ela lá no feed. E você vai lá e vai comentar se o que eu falei aqui nessa live foi importante, se você aprendeu alguma coisa. Foi legal saber qual panela eu posso usar, qual panela eu não posso usar para eu não errar, para minha geleia ficar legal. Eu não sabia que não podia usar a colher de pau, agora eu fiquei sabendo. Eu vi sobre qual funil que é o certo para usar. Eu vi que a colher de silicone tem que ser reta, não pode ter dobra. Você aprendeu alguma coisa nessa live? Você vai escrever lá nos comentários que domingo eu vou liberar um e-book exclusivo que eu tô fazendo de geleia zero açúcar, só para quem for comentando, quem estiver participando, né? Nos comentários da semana inteira, e a minha equipe está acompanhando todo mundo que está comentando. Então, se você não comentou em alguma live que eu fiz, você volta lá e comenta. Se você deixar de comentar em alguma live, você não vai ganhar o e-book, tá? Corre lá e comenta. Beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã, então, a nossa live é às 8 horas da noite. Incrível, hein? Vamos aprender sobre cardápio que vende. Não faltem. Beijinho, fiquem com Deus e até amanhã.